Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula de Ciências da Natureza. Como vocês sabem, eu sou o professor Murilo. Na aula de hoje, nós vamos continuar com o capítulo 9 que tem como tema Descobrindo a Estrutura Atômica. Então, nós vamos para a parte 2. Primeiro, na aula passada tivemos a parte 1 e agora vamos para a parte 2, tá certo? E na próxima aula, a parte 3. Então, vamos lá. Então, o tema dessa aula de hoje, pessoal, principais características do átomo, e suas relações. Vocês lembram que na aula passada a gente estudou sobre os modelos atômicos, tá? Entendemos um pouquinho de como eles chegaram, os autores dos modelos chegaram àquelas conclusões através de experimentos. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a questão do átomo, tá certo? Então, seguindo aí, pessoal. Nós temos aí, pessoal, desde o modelo atômico proposto por Thomson, sabemos que o átomo é um sistema eletricamente neutro. Eu quero que vocês observem isso, ó. Eletricamente neutro, tá certo? Então, ou seja, as cargas positivas, prótons, são iguais às cargas negativas, nêutrons, tá certo? Então, os prótons, as cargas positivas, que nós chamamos de prótons, são iguais às cargas negativas, que nós chamamos de elétron. Então, com a evolução desse modelo, né, introduzido por Rutherford, vocês lembram lá do modelo introduzido por Rutherford, não lembram? Podemos relacionar as cargas elétricas com as partículas constituintes do átomo. Então, as cargas elétricas, pessoal, elas estão diretamente ligadas às partículas constituintes dos átomos. E quais são essas partículas? Vamos lá. Opa! Quais são essas partículas constituintes? São Só um minutinho, pessoal. São os prótons, como vocês podem ver, prótons, que apresentam carga positiva, os elétrons, que apresentam carga negativa, e os nêutrons, que apresentam cargas nula. Então, lembre-se, prótons, carga positiva, elétrons, carga negativa, e nêutrons não possuem carga. Então, ó, assim, em um átomo, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Lembre-se, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, tá certo? Então, para um átomo estar eletricamente neutro, ele tem que estar com a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Seguindo aí, pessoal, nós temos aí número atômico. Esse número atômico ele é representado pela letrinha Z, tá? Número atômico representado pela letrinha Z. E o que significa número atômico, pessoal? Significa número que indica a quantidade de prótons que existe no núcleo de um átomo. Quando se falar em número atômico, pessoal, nós temos que entender uma coisa, é a quantidade de prótons que existe no núcleo do átomo, tá certo? Quantidade de prótons que existe no núcleo do átomo, representado pelo símbolo Z, pela letrinha Z maiúscula. Então, pessoal, em 1913, ao realizar experimentos de bombardeamento de vários elementos químicos com raio-x, o inglês Henry Moseley, eu acredito que pronuncie dessa forma, percebeu que o comportamento desses elementos estava relacionado com a quantidade de cargas positivas existentes no seu núcleo. Observem aí, pessoal, ó. Ele realizou experimentos, tá? Com vários elementos químicos. Então, ele percebeu que o quê? Que o comportamento desses elementos
estava relacionado com a quantidade de cargas positivas, ou seja, com a quantidade de prótons que existem no núcleo, tá bom? Então, assim, pessoal, o número de prótons é a grandeza. O que significa essa grandeza? Significa a característica que vai diferenciar cada elemento. Então, esse número é denominado número atômico. Podemos, então, definir que o número atômico Z é o valor que indica a quantidade de prótons existente no núcleo de um átomo. Então, pessoal, observe. No núcleo do átomo existem os prótons e os nêutrons, tá? Os prótons são a carga positiva do átomo. E esses prótons, eles servem também para representar o número atômico do átomo. Por exemplo, se tiver 10 prótons, significa dizer que o número atômico é 10. Vejamos o exemplo a seguir. Observe, pessoal, que nessa imagem, aqui no balão, nós temos quem, ó? O núcleo do hélio. Quem é hélio? Um gás. Então, observe nessa imagem aí, pessoal, aqui embaixo, um pouquinho, ó, que nós temos o quê? 2 nêutrons, 2 prótons e 2 elétrons, tá? Então, vamos entender o que é isso aí, pessoal. No núcleo do átomo, dos átomos de hélio, né, que é representado pelo símbolozinho He, aqui, ó, existem 2 prótons representados em vermelhos, como eu já citei. Então, por esse motivo, seu número atômico vai ser quanto? 2. Muito bem. Se tem 2 prótons, o número atômico vai ser 2. E qual a letrinha que eu represento? O número atômico Z. Tá certo, pessoal? Espero que tenham entendido. Seguindo aí, pessoal, nós temos o número da massa. Número da massa que é representado pela... Só um minuto. É representado pela letrinha A. Tá certo? Assim como o número atômico é representado pela letra Z, o número da massa é representado pela letra A. Então, vamos entender um pouquinho do que significa essa massa, tá? Então, o número da massa, pessoal, como eu já disse, A é a soma de prótons, com o número de nêutrons. Soma de prótons com o número de nêutrons. Presentes no núcleo de um átomo. Lembra lá, ó? Número da massa. A massa está lá no núcleo do átomo. Qual é a formulazinha que eu calculo a massa do átomo? Eu vou calcular com essa formulazinha aqui, pessoal, ó. A igual a P mais N. Então, como tanto o número de prótons quanto o número de nêutrons são inteiros, então o número da massa sempre será um número inteiro, tá certo? Então, o número de prótons e nêutrons é um número inteiro e o número da massa também será um número inteiro. Seguindo aí, pessoal, nós temos o quê? Que a massa do elétron, ela é irrelevante. O que significa irrelevante? Significa dizer que o número é tão pequeno que é desprezível. Eles não utilizam na contagem da massa, tá certo? Então, se nós compararmos a massa do elétron, aliás, a massa do elétron com a do prótons e dos nêutrons, como eu já citei, ela é muito irrelevante, ela é muito pequena, então não vai ser utilizada. Então, dessa forma, o número da massa sempre será representada, aliás, essa fórmula de calcular de somar os prótons mais um nêutron, sempre vai representar a massa do átomo. Então, vamos observar aí, pessoal, no núcleo do átomo de alumínio. Então, existem 13 prótons, como vocês podem ver, e 14 nêutrons. Assim, nós temos, deixa eu apagar aqui, nós temos o seguinte, que A é igual a P mais N, sendo A igual a 13 prótons mais 14 nêutrons. Então, a massa do átomo de alumínio será de 27, tá certo? 27.
e 7. Então, observem aqui, ó. Vamos para a latinha de alumínio, pessoal. Observem. 13. Esse E negativo significa elétrons. Esse E negativo significa elétrons. E nós temos 13 elétrons mais 13 prótons e 14 nêutrons, tá bom? Então, observe que o número de prótons é igual ao número de elétrons, que é igual ao número atômico, tá bom? Então, seguimos aí. Número de nêutrons, pessoal. Então, vejamos mais um exemplo de como podemos determinar o número de nêutrons de um átomo conhecendo o número atômico e o número da massa. Então, um átomo de ferro, tá? Que tem número atômico 26, representado pela letrinha Z, apresenta número de massa igual a 56. Quantos nêutrons existem no seu núcleo? Sabendo que A é igual a P mais N, tá? Que Z é igual a P, então A é igual a Z mais N, A vai ser A menos Z é igual a N. Eita, professor, não estou conseguindo entender. Então, vamos entender. Quem é A? A é o número da massa. Deixa eu marcar aqui para vocês. A é o número da massa. P é os prótons. Não vai dar para escrever, não. P é próton, não é? P, ele vai ser o próton. N vai ser quem? Nêutrons. Eu sei que Z é igual a P. Por que Z é igual a P? Porque o número de prótons representa o número atômico, tá certo? Então, um é igual ao outro. Se eu tenho que A é igual a Z mais N, por quê? Porque Z é o mesmo que P. Então, eu posso dizer que Z é 26, não é? N, na verdade, eu não sei ainda é o que eu vou calcular. Eu apenas tenho a massa. Então, se A é igual a 56 e o número atômico Z é igual a 26, então a formulazinha que eu vou utilizar para calcular o número de nêutrons é essa formulazinha aqui, ó. Tá? Que fórmula é essa? N igual a massa menos o número atômico. Pode ser invertido, pessoal. Essa fórmula ela pode estar ao contrário. Pode ser N igual a massa menos o número atômico. Aí vem apresentado dessa forma, mas, viu? É só vocês inverter. Então, substituir os valores para ficar bem facilzinho de vocês entenderem. Ah, eu tenho que é 56, cadê? Que é a minha massa, menos 26, que é o meu número atômico. Portanto, eu tenho 30 nêutrons. Esse átomo de ferro ele apresenta 30 nêutrons, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, me perguntem no privado do WhatsApp que eu tô aí para esclarecer, tá certo? Então, pessoal, nós temos aí elemento químico. Então, vamos entender um pouquinho do que seja o elemento químico. Para Dalton, todos os átomos têm de um determinado elemento químico apresentam a mesma massa. Para Dalton, lembre-se que Dalton foi o idealizador do primeiro modelo atômico, tá? Que era chamado de bola de bilhar, tá? Então, porém, de acordo com o modelo atômico clássico, para que isso fosse verdade, seria necessário que todos eles tivessem o mesmo número de prótons e de nêutrons. Então, o que ele quer dizer com isso? Para que todos os átomos de um determinado elemento químico apresentassem a mesma massa, né, era o que Dalton acreditava, seria necessário que todos eles tivessem o mesmo número de prótons e o mesmo número de nêutrons. Então, experimentos posteriores
que vieram depois permitiram descobrir que os átomos de um mesmo elemento químico apresentam o mesmo número de prótons, mas, viu, podem ter diferente número de nêutrons, tá certo? Portanto, se eles têm diferentes números se ele tem diferentes números de prótons, aliás, se tem o mesmo número de prótons, mas tem diferentes números de nêutrons, significa dizer que eles têm massas diferentes. Por quê? Porque se a gente voltar aqui, pessoal, se a gente voltar aqui para a nossa fórmula, para eu calcular a massa, eu tenho que somar prótons mais nêutrons, tá certo? Então, se o nêutron ele tiver um determinado valor, então ele vai alterar, tá? O elemento, tá certo? Seguindo aí, pessoal. Atualmente, nós admitimos que o que caracteriza cada elemento químico é o número de prótons, tá certo? Número de prótons representado por Z, que é a mesma coisa de número atômico, existentes no seu núcleo. Até 2018, eram reconhecidos oficialmente pela IUPAC 118 elementos químicos, incluindo os naturais e os artificiais. Para cada um deles, há apenas um número atômico que o identifica, tá bom? Então, o que é o elemento químico, pessoal? Aqui, ó. Observem o que é o elemento químico. Só um minuto, viu? Aqui. Observem aqui, pessoal, ó. Elemento químico é espécie que apresenta o mesmo número atômico. Espécie que apresenta o mesmo número atômico, tá certo? Seguindo aí, pessoal, nós temos o seguinte, ó. Esses elementos são organizados atualmente em função de seu número atômico e ordenado na denominada classificação periódica ou tabela periódica, em cada posição correspondente a um único elemento. Então, pessoal, o que é que eu quero que vocês façam quando vocês assistirem esse vídeo? Vocês assistam um vídeo falando um pouquinho sobre tabela periódica para vocês entenderem, para vocês se aprofundarem um pouquinho na tabela periódica, tá certo? Então, observe uma coisa. Uma gota do elemento químico mercúrio pode ser dividida em gotas cada vez menores. É o que diz aqui, ó. Tá certo? Ó? Cada vez menores. E cada uma delas conserva a propriedade do mercúrio. O que é o mercúrio? Tá certo? Um elemento químico. Então, a menor partícula de um elemento que ainda conserva suas propriedades é o átomo. Então, um átomo isolado, ele não pode ser visto nem com a utilização de um microscópio, de um ultramicroscópio. O que é que isso quer dizer, pessoal? Que quando um átomo ele conserva as propriedades, aliás, quando um elemento, né, uma partícula de um elemento, ele conserva suas propriedades, então ela é o átomo, tá certo? Seguindo aí, pessoal, nós temos ainda, quero que vocês observem isso com muito cuidado. Além de ser identificada pelo número atômico, cada elemento químico também apresenta um nome e um símbolo. De acordo com a IUPAC, ao representar um elemento químico, deve-se indicar seu símbolo e o número atômico e a massa. Uma forma esquemática dessa representação é... Observe esse esquema aí, pessoal. Nós temos o seguinte, ó. Nós temos o S, né, que é o símbolo do elemento químico enxofre, tá? Isso aqui é o símbolo, então quando vocês encontrarem uma letra maiúscula acompanhado de uma letra minúscula, tá? Então esse vai ser o símbolo do elemento químico. Que elemento químico é esse? O enxofre.
Então, nós temos aqui, pessoal, ó, o número da massa. A massa representada por quem? Por A, que é a soma dos prótons mais os nêutrons. Então, a massa do enxofre é 32, tá certo? E o número atômico é 16, que o 16 é o número de prótons, tá? Número de prótons. Então, pessoal, só repetindo: símbolo, número da massa e o número atômico, que é a mesma coisa do número de prótons. Seguindo aqui, nós temos outro exemplo, pessoal. Nós temos aqui um átomo, tá? Do hélio, He, tá vendo? Uma letra maiúscula e uma minúscula. Contém na eletrosfera dois o quê? Dois elétrons na camada do átomo, que o átomo ele é dividido em duas regiões, a eletrosfera e o núcleo, tá? Na eletrosfera nós temos aí dois elétrons, no núcleo dois prótons e dois nêutrons. Logo, prótons é igual a 2, que é igual ao número atômico. Qual o número atômico do elemento hélio? 2. Por quê? Porque existe só dois prótons. Então, a massa será prótons mais nêutrons. 2 mais, aliás, Z mais N, que é a mesma coisa de P mais N, tá certo? A massa é igual a 2 mais 2. A massa é igual a 4. Então, se olha a representação aqui, ó. Símbolo, número atômico, aqui embaixo 2, e aqui em cima 4, que é a massa, tá bom? Então, aqui, ó, o átomo representado aqui. Veja que na eletrosfera, a camada do átomo, a eletrosfera, e aqui um núcleo, dois prótons e dois nêutrons e dois elétrons na eletrosfera, tá bom? Seguindo aqui, nós temos, pessoal, o carbono. Vamos observar o carbono aqui, ó. Tá o átomo dele aqui, 6 prótons e 6 nêutrons e 6 elétrons na eletrosfera. Eletrosfera, núcleo. Eletrosfera, núcleo. Um átomo de carbono C, tá? Na eletrosfera ele possui 6 elétrons, como eu já citei. No núcleo, 6 prótons e 6 nêutrons. Logo, P, que é prótons, igual a 6, que é a mesma coisa do número atômico 6, tá bom? Então, A é igual a P mais N, que é igual também a Z mais N, que é a mesma coisa. Logo, A, que é a massa, é igual a 6 mais 6. A massa é igual a 12. Vamos observar. Vamos, pessoal, observar aqui. 12, que é a massa, o símbolo e o número atômico 6, tá bom? Espero que vocês estejam entendendo. Então, pessoal, por fim aí nós temos um texto chamado Elementos Químicos no Sistema Solar. Então, vocês vão observar alguns elementos químicos que são encontrados no Sistema Solar. Façam essa leitura, tá? Nós temos também aqui um gráfico, tá? Mostrando aí a porcentagem, tá? Em massa, vocês vão observar bem direitinho, tá? Façam a leitura desse texto e também a leitura desse gráfico, tá certo? Então, pessoal, por fim, espero que vocês tenham entendido. Essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vão lá no privado do WhatsApp e entrem em contato comigo, tá certo? Então, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.